Alô, testando. Seguindo aqui novamente, galera. Desculpa a carranca aí. Não é carranca, mas o socialismo utópicos. Bom, agora, depois do nosso querido Thomas Morris, nós temos agora o Campanella, né? Campanella com a Sociedade do Sol. E aí começa aqui, né? O próprio livro. Após a obra da Thomas More, foi necessário, abre aspas, esperar cerca de um século para ver surgir uma nova utopia. Então o próprio livro descreve que entre Thomas More, primeiro você inicia com o Príncipe de Maquiavel, mas só que o Príncipe foi lançado bem depois que a obra de Morris, né? Sei lá, se não me engano, 30 anos depois. Só para ficar claro na mente das pessoas, por isso Maquiavel é mais uma brincadeira do que qualquer outra coisa. Ele fez o livro, pelo menos a perspectiva que foi possível perceber, para na verdade ele fez até para o Borges, e depois ele, como ele queria voltar ao poder, ele transferiu para o cara que eu esqueci o nome. Mas foi só para fazer uma média. Não foi popular, tanto é que ele foi publicado 30 anos depois, se não me engano, 30 anos depois da sua morte. E aí, por isso que Campanella com a Cidade do Sol acaba sendo publicada antes mesmo da publicação de... Desculpa, estou fazendo confusão. Campanella depois, esquece Campanella, esquece Cidade do Sol. O Príncipe surgiu com Maquiavel, só que Maquiavel morre e o Príncipe não é lançado. Aí Thomas More lança sua utopia, já tendo essa ideia de nova visão moderna da filosofia política, e com base em Platão. Só que ele publicou primeiro, mesmo a Maquiavel tendo antecedido, Thomas More publicou primeiro a sua utopia do que a obra de Maquiavel, que só chegou 30 anos depois de Thomas More. Depois, um século depois, que vai aparecer Campanella, que nem foi ele que escreveu, né? A Cidade do Sol, que tem mais ou menos as mesmas características, desejo, né? Não da política como ela é. É engraçado, né? O que mais me intriga em tudo isso é assim, apesar de todo o esforço de Maquiavel para provar montar uma política como ela é, Morris, que veio depois, mas lançou primeiro sua utopia e depois Campanella, voltam novamente como ela deveria ser e não como ela é. Então, assim, há um retrocesso para provar também essa linha temporal que nem sempre é possível avançar, né? E aí há um retrocesso nessa perspectiva. E aí há também alguns plágios aí da ideia de uma cidade perfeita vista por Campanella, agora um monge. E os comunistas eles tentam associar tanto Morris como Campanella como... Por isso que assim, por que quando eu digo Maquiavel direitista, por que eu afirmo Maquiavel direitista? Justamente por isso, porque o Maquiavel não está interessado em fazer gracinha, não está interessado em utopias, está interessado na política prática. Mas ao mesmo tempo eu não posso dizer, um paradoxo, né, que ele seja de direita, porque justamente ele tem essas ordens tirânicas, né? Um rei tirânico, que ele faz tudo para se perpetuar no poder. Então, desse ponto de vista, ele se aproxima muito mais do que de Hobbes, por exemplo, o Sr. Leviatã, do que qualquer outra coisa. Vamos aqui, vamos para o que interessa. Aí fala aqui que o Campanella teve algumas influências
espiritualistas, né, de pessoas voltadas aí até mesmo à necromancia, e ocultistas, né, sujeitos ocultistas. Aí ele foi preso, foi perseguido pela Inquisição, e assim como Boécio escreveu e como o próprio Morrison escreveu na prisão lá algumas coisas sobre os tratados filosóficos e tal. Mas para verem como o livro não trata de como da filosofia como ela é, o livro, o próprio nome diz, Socialismo Utópicos. Então serão ignoradas as perspectivas mais pragmáticas, mais diretas, mais empíricas, mais eficientes, né? Vamos dizer assim. Então, pelo simples fato de, por exemplo, Maquiavel ser ignorado pelo autor, já coloca Maquiavel mais próximo da direita, porque a dita filosofia científica de Marx nada mais era que também mais uma versão de um socialismo utópico, né? Um comunismo utópico, que seja mais utópico ainda, né? Socialismo não é utópico, comunismo sim. Isso aqui é bizarro, que temos que refletir aí, eu vou tentar refletir até o final, é que toda vez que se fala de socialismo utópico, socialismo não é utópico, uma vez que já tem acontecido, por exemplo de duas nações aí, Coreia do Norte e Cuba, por exemplo, Venezuela também, que tem sempre um ditador que modifica as leis a seu gosto e pune o povo, né? Faz o povo cumprir seus anseios ou os anseios do partido. Então, assim, como todo projeto socialista, né, esse projeto utópico da Cidade do Sol começa falando de uma cidade fabulosa e tal, como o próprio engodo e a própria fábula comunista, né? Sempre um chamariz, sabe? Sempre o queijo na ratoeira, né? Sempre a ideia de que tudo vai dar certo e que agora o capitalismo acabou e que só através desse lugar, desse céu na terra, as coisas vão se estabelecer de maneira justa, vamos dizer. E aí, como toda a ilha de Utópicos também, a utopia, né, Utópicos, assim, sempre tem um gênio, sempre tem um místico que é o salvador, que administra, né? Na verdade, é só uma camuflagem, né, do tirano, né? Só uma camuflagem. Assim como o Fidel, né, era amado por muitos aí, pelo seu carisma, mas só uma casca, um verniz, uma camuflagem. E como todo partido, né, assim o PT, né, assim como todas as potências atuais, né, no livro de Campanella, né, você tem aí na Cidade do Sol o triunvirato, né, que seriam esses não só o líder espiritual, mas o seu partido, né, que naquela época seria o triunvirato, ou seja, mais 3 pessoas com poderes semelhantes, com funções distintas, mas com poderes semelhantes, né, para ajudar, né, ou seja, uma forma arcaica, um proto-partido, sabe? Aí deixa claro que desse triunvirato o primeiro se dedica à arte da guerra, ou seja, o Estado precisa desse exército para oprimir os cidadãos, assim, é sempre lógico, né, de forma colorida, é um exército, mas tem que ser um exército colorido e tal, que não dá muito, que camufla um pouco as suas intenções, ou seja, desmilitarizar a população, tirar suas armas para impedir que uma rebelião aconteça, né? Ou seja, alguém possa juntar poderes para mudar ou recuperar o sistema antigo, sabe? Aí desse triunvirato segundo é o conhecimento, ou seja, ocupação das escolas, doutrinação, etc. Isso lembra bem o que temos vivido nos tempos atuais, né? E assim como nas bizarrices, na bizarrice de Platão, assim, você tinha o controle sexual, sabe? Você tinha algo também bem semelhante hoje, né? Então, para que